Fala pessoal, bem-vindos, mais um Jovem de Mercado na área. Eu sou o Lucas Rosa e no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito comentado esse mês, sobre o governo brasileiro querer intervir na Petrobras. A pergunta que fica é, ele pode mexer? Ele pode alterar, fazer mudanças? Eu te conto tudo depois da vinheta. Para responder essa pergunta, eu tenho que falar mais sobre as estatais brasileiras. No caso da Petro, por exemplo, o governo pode sim fazer alterações lá dentro, porque ele é o acionista majoritário, ou seja, ele detém a maior parte das ações da empresa. No caso da Petro, é o governo federal, mas entenda que quando eu falo de governo, pode ser o governo estadual ou até mesmo o governo municipal. Essas estatais têm sua grande importância para a sociedade, porque elas podem oferecer serviços essenciais para a sociedade, ou seja, por meio de programas sociais, culturais, programas esses que para uma iniciativa privada não tem tanta prioridade porque, por exemplo, a iniciativa privada visa mais lucro e se esses programas sociais, como não tem lucro, para eles não tem tanto interesse em fazer, sabe? Até aqui você poderia pensar que as estatais é tudo de bom, certo? Poderia ser, infelizmente não é. Porque quando uma empresa é estatal, ela geralmente perde autonomia para o governo. Fora que vira cabide de emprego e se a gente olhar no histórico, tem bastante corrupção. E se a gente olhar mais no histórico ainda, a gente vai ver que nos anos 90 tivemos um boom de privatizações aqui no país. Na época, a gente privatizou algumas grandes empresas. Umas que chamaram a atenção foi a Vale do Rio Doce, que hoje em dia é chamada de Vale S.A., se eu não me engano. Na época, a empresa apresentava uma má gestão, uma dívida crescente, que com essa dívida eles não conseguiam ter lucros para aplicar em novos projetos. E com isso a empresa não tinha uma certa rentabilidade boa. Com isso o governo resolveu privatizar e de lá para cá, após 25 anos, a empresa já cresceu mais de 3.000% e hoje em dia é considerada uma das maiores mineradoras do mundo. E só no ano passado ela teve um lucro de mais de 16 bi de dólar. Olha a guinada que a empresa deu depois de ser privatizada. Outro exemplo é a CSN, que na época era praticamente um monopólio aqui no Brasil. E conforme ela foi constantemente atacada na época, pela má gestão e pela burocracia que ela tinha, o governo resolveu privatizar para fomentar o setor. Fora que na época o Brasil passava por grandes problemas fiscais. Não que hoje não esteja passando, passa também, ainda, né? Mas não é o intuito do vídeo de hoje. Atualmente, o Brasil possui diversas estatais, mas o intuito do vídeo de hoje não é falar sobre todas elas, e sim de algumas, ou seja, a que estão listadas em bolsa, que tem capital aberto, as maiores do Brasil atualmente. No caso são Petrobras, Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade e Eletrobras. Essas empresas juntas valem em torno de uns 630 bi. Pode ser que varia dependendo do dia que está vendo esse vídeo. Porque, por exemplo, como elas têm capital aberto na Bolsa de Valores, o valor de mercado delas pode oscilar no dia. Isso é simplesmente normal. Eu trouxe a Eletrobras, que é um caso curioso, que é o caso mais recente que a gente tem de uma privatização no país. Ela que ano passado o governo acabou diluindo ela no mercado, ou seja, ele perdeu o controle acionário dele, diluindo as ações da empresa no mercado, vendeu mesmo. Ele vendeu as ações, aí saiu a posição dele de mais de 50% para uns 40%. Ele ainda tem essa posição na empresa, por isso eu coloquei aqui no roteiro. Porque é um caso curioso e ainda assim o governo tem uma posição muito gigante na empresa. Lembrando que não importa se ela é controlada pelo governo federal
no caso da Petro e do Banco do Brasil, ou de governos estaduais, no caso da Copel e da Sabesp. Basta apenas que o governo seja controlador dessas empresas, ou seja, ele tem que ter mais de 50% das ações ordinárias da empresa. Lembrando que as ações são divididas, são divididas em duas partes, ordinárias e preferenciais. As ordinárias são as que dão direito ao voto. No caso, o governo, para ser uma estatal, ele tem que ter mais de 50% das ações ordinárias da empresa. É isso que dá direito deles de sentar no conselho e dar pitaco na empresa. Só que não vai achando também que você, comprando uma, duas ações da empresa, vai poder chegar lá na porta, bater e querer sentar lá na cadeira do conselho e querer participar da reunião. Não é bem assim que funciona, né? Tem que ter um certo valor financeiro aplicado na empresa, que não é pouco. E essas empresas brasileiras não estão listadas só aqui no Brasil. Como assim, Lucas? Por exemplo, elas podem sim estar listadas em outras bolsas, que é no caso da Petrobras, que está listada na NYSE, Bolsa de Valores de Nova York, e na Bolsa de Valores de Madrid. E no caso do Banco do Brasil, ele está listado na NYSE por meio de recibos de ações, ou seja, de ADRs, como a gente gosta de chamar. Lembrando que essas empresas estatais, algumas delas pagam dividendo e pagam muito bem os acionistas. As maiores pagadoras de dividendo é o Banco do Brasil, que tem um histórico impecável de pagador de dividendo, muito bom, e a Petrobras, que tem lucros astronômicos e com isso paga muito bem seus acionistas. Atualmente a Petro, de longe, é a maior pagadora de dividendo no país. Se você não sabe o que é isso, dividendo, é uma pequena parte do lucro que a empresa repassa aos acionistas por serem sócios da empresa. É isso mesmo, você compra uma ação da empresa lá, a empresa às vezes paga trimestralmente, semestralmente, mas ela paga uma parte do lucro aos acionistas por serem sócios da empresa. Se você quer saber mais sobre dividendos, comenta aqui embaixo, aí eu vou fazer um outro vídeo com foco nisso. Ou se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, comenta também aqui embaixo, que eu posso fazer uma parte 2 e me aprofundar um pouco mais ainda no conteúdo. Por hoje é só, pessoal, isso aqui é tudo. Eu queria agradecer vocês, pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para dar aquela moral pra gente. Sem mais, pessoal. Lembrando, agora o Jovem de Mercado tem um Instagram. Se você quiser, vai aparecer aqui embaixo. Segue lá. Ele tá um pouco parado agora, mas eu prometo que eu vou começar a postar mais coisas e deixar ele mais visível ao público. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Um beijo e até a próxima.